Tranquilo? Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. E recebe o expediente. Nesta data, dia 1º de março de 2021, iniciamos o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos. Dr. Jorge do Carmo, professora Bebel, doutora Damares Moura, delegado Olim, deputado Frederico Dávila. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Boa tarde a todos, prezados colegas. Queria aqui, Coronel Telhada, dizer hoje que tive a satisfação de estar com o ministro Ricardo Salles pela manhã, aqui no prédio do IBAMA, aqui em São Paulo, acompanhado dos prefeitos de Itararé, Capão Bonito e Guapiara. E lá nós tratamos de vários programas do Ministério do Meio Ambiente, principalmente no programa Lixão Zero, que é o carro-chefe do ministro Ricardo Salles, que é acabar com os lixões irregulares, professora Janaína, nos municípios, a fim de que nós tenhamos um saneamento básico de qualidade e terminemos com aquelas cenas horríveis, né, dos lixões que nós vemos. Então, Itararé, prefeito Eliton representando, Guapiara, o prefeito Matheus, e Capão Bonito, meu dileto amigo, prefeito Júlio Fernando, que já foi prefeito por 8 anos e agora foi reeleito, com certeza fará uma administração tão boa quanto fez nos seus últimos 8 anos. O ministro já se antecipou, vai ajudar os municípios e foi muito proveitoso. Então, eu queria aqui agradecer ao ministro Ricardo Salles e dizer que o Sudoeste Paulista sempre pode contar com a nossa atuação. Eu queria também aqui agradecer ao Coronel de Polícia Militar, Coronel Niacas, chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, que, após um pedido nosso, liberou uma ponte no valor de R$328 mil, que liga os municípios de Buri e Paranapanema, uma ponte que tinha sido carregada pelas fortes chuvas do final do ano, se eu não me engano foi no mês de dezembro, e o Coronel Niacas, após a nossa intercessão, liberou esta ponte. Infelizmente, Major Meca, veja só como é que é a política, né? Eu tenho uma excelente relação com o Coronel Niacas e vocês conhecem tão bem quanto eu. E, no fim das contas, o secretário de Desenvolvimento Regional, o senhor Marco Vignoli, ele, sabendo que o pedido era meu, ele pegou e não deixou o Coronel Niacas anunciar a ponte, e ele anunciou ao lado de um deputado aqui da casa, como se o pedido fosse dele. Sem problema nenhum. Até aí, o deputado nem sabia, né, porque ele foi empossado em janeiro, por conta de um colega nosso que foi eleito prefeito, então ele nem sabia desse expediente. E aí o Marco Vignoli, que é o cachorrinho de estimação do João Dória, ele pegou o deputado aqui para transformar em pai da criança. Mas tudo bem, isso aqui eu coloco aqui até engraçado, né? E eu queria até agradecer o Coronel Niacas pela galhardia, né, pelo desprendimento, né, de também não querer fazer parte desse circo, né? Então, eu agradeço ao Coronel Niacas e dizer que o prefeito Rodolfo Fanganiello, prefeito de Paranapanema, pode contar com a nossa atuação. O prefeito Omar Chaim, colega de partido do deputado Coronel Telhada, também pode contar com a nossa intercessão junto aos órgãos federais e estaduais. Os órgãos estaduais, acho que o governador João Dória não gosta, porque ele não tem amigos sem ser por interesse. Os meus amigos não têm interesse, tem troca de gentilezas, troca de amizades,
troca de relacionamento. O Coronel Niarcas é um dos meus amigos, assim como tem outros secretários que são meus amigos, mas o governador João Dória não gosta. Pegou lá o ofício e fez entregar por via de outro deputado. Então, a ponte do Ribeirão Indaiatuba, é o nome do ribeirão lá que divide Buri com Paranapanema, vai ser contemplada com essa ponte da Defesa Civil, a população atendida, apesar desse papelão do governo estadual. Queria aqui agradecer o agricultor Márcio Del Poço, que me pediu em primeira mão essa ponte, logo que teve o problema, e depois, na sequência, o prefeito Rodolfo Fanganiello, recém-eleito, que está lá com o tenente Farina, né, que trabalhava com o coronel Niarcas na Defesa Civil, também pediu esta ponte para o nosso gabinete. Sendo assim, agradeço tanto ao ministro Ricardo Salles quanto ao coronel Niarcas. E também quero dizer, coronel Telhado, só para finalizar aqui, que eu recebi um questionamento do G1, que semana passada, eu acho que o senhor recebeu também. O senhor estava passando a presidência para mim, porque o senhor vinha falar, perguntando por que nós dois estávamos sem máscara aqui no plenário. Eu falei, olha, primeiro que na tribuna nós já estamos além da distância regulamentar. Segundo, eu mesmo já tive Covid, já estou totalmente imunizado. Terceiro, antes deles me perguntarem essa questão de máscara, eu queria saber, eu fiz até essa pergunta para o repórter, que eu queria saber quando o Fantástico vai fazer aquela matéria sobre as entregas de dólares na sede da Rede Globo, que o doleiro Dário Messer falou que existiam entregas de dólares mensalmente na sede da Rede Globo, da ordem de 300 mil dólares. Aí o repórter ficou meio chateado, então acho que a minha pergunta foi, ele não gostou muito, né? E eu expliquei bem a questão da máscara aqui. E o pessoal não tem mais o que fazer, né? Em ficar nos perguntando esse tipo de questionamento. Creio que o senhor foi questionado também, né? A Rede Globo está preocupada com máscara para proteger de vírus, mas não está preocupada com os seus atores, atrizes e membros da Rede Globo que sobem aos morros para comprar droga. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Parabéns pelo trabalho junto à ponte, lá junto ao prefeito Rodolfo Fanganiello, junto ao tenente Farina. Fiquei sabendo do papelão do governo, tentando dar uma rasteira no senhor aí. Coisa de moleque, né? Coisa de moleque. É muito feio isso. E quanto ao G1, é um jornal que eu não dou nem resposta, porque não merece nossa resposta, que ao invés de perguntar de deputados que nunca aparecem nessa casa, eles não perguntam, ao invés de perguntar coisas concretas, como os gastos desnecessários do governo, eles não perguntam, eles estão preocupados em ficar enchendo o saco nosso, de quem trabalha. Aliás, então, as favas, esses cretinos, melhor coisa para eles. Próximo deputado, deputado Castelo Branco. Deputado Major Meca, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente, senhoras, senhores deputados, a todos que nos assistem pela TV Alesp. Eu preparei uma indicação ao senhor governador do estado de São Paulo para que haja organização e coordenação nos trabalhos de combate aos pancadões no estado de São Paulo. Nós não podemos mais permitir, não podemos mais tolerar que essas ações para combater essas festas com indivíduos armados, fornecendo, comercializando drogas para crianças, adolescentes,
permaneçam o seu combate nas costas dos nossos soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tão somente. Nesse final de semana, por volta de 11h30 da noite, passei no Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Passei no Copom para me certificar de quantos chamados haviam naquele Centro de Operações em relação à perturbação do sossego e festas clandestinas, ou seja, pancadões na cidade de São Paulo. Por volta de 11h30 já passavam de 400 chamados. E olhem que o pico de chamados se dá após a meia-noite. E os nossos policiais, o nosso soldado está arcando com todo o peso e com toda a violência desses eventos sozinhos. Sozinhos. Eu estive no 67DP. Fiz uma live nas minhas redes sociais. Era por volta de 3 horas da manhã. Policial militar está sendo desacatado. Policial militar está sofrendo agressões das mais diversas ordens. Garrafada, pedrada, tiros. E o Estado não está dando suporte aos nossos policiais para combater o pancadão. Então a nossa indicação é: governador, o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e a Polícia Militar, através das suas inteligências, os senhores precisam começar a decretar a prisão preventiva dos organizadores desses pancadões. E não é difícil localizar esses organizadores, porque eles o fazem através das redes sociais. Esses criminosos precisam ser presos. O Estado precisa começar a pesar a sua mão, a lei precisa começar a pesar em cima desses criminosos, onde a sua ousadia chegou ao ponto do insuportável. Por gentileza, coloquem na tela o ato criminoso que esse sujeito praticou nas redes sociais contra policiais militares e filhos de policiais militares. Por gentileza. Primeiramente, eu odeio a polícia militar. Segundo, quem gosta de polícia militar, pra mim, eu também odeio. Entendeu? E, infelizmente, nós não escolhe pai nem mãe, né? Mas quem é filho de polícia militar também tem que tomar no cu. Tem que tomar uma pá de tiro pra se fuder, entendeu? Tá aí, ó. Marcou as redes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele fez as imagens, jogou nas redes sociais, marcou o Instagram da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dizendo que policial militar e filho de policial militar tem que tomar tiro. Eu apresentei uma representação no Ministério Público. Esse indivíduo tem que ser preso por incitação ao crime, incitação à violência. E segundo entendimento do STF, ele continua em flagrante. Não é, Coronel Telhada? Continua em flagrante, porque o vídeo ainda está circulando. Ele ainda encontra-se em flagrante. Então estamos aguardando a Polícia Militar, a Polícia Civil, prender esse indivíduo, levar para a delegacia para que ele seja ouvido em relação à prática desse crime. Repito, os nossos policiais militares, os soldados da Polícia Militar, não podem continuar carregando sozinho o peso dessa doença na sociedade de São Paulo, que é o pancadão. Inúmeros atos de violência e de crime, e fica somente nas costas do soldado da Polícia Militar, como foi no último sábado, na área do 29º Batalhão, onde o MC que conduzia o evento, com a chegada da Rádio Patrulha, incitou as pessoas a agredirem os policiais.
no momento em que foi solicitado sua identificação por parte dos policiais, desobedeceu a ordem dos patrulheiros, os agrediu verbalmente, resistiu à prisão, foi para a delegacia e saiu pela porta da frente. Senhor governador, apoie os seus policiais, porque o senhor é o chefe das polícias no estado de São Paulo. E esse seu gesto de abandono está gerando graves consequências aos nossos soldados. Então segue a nossa indicação, acolha e siga as nossas orientações. A experiência de quem viveu mais de 31 anos nas ruas de São Paulo combatendo o crime. Não deixe os nossos soldados sozinhos nessa guerra. Muito obrigado. Obrigado, Major Meca. Seguindo a lista de oradores, chamo agora o deputado Adalberto Freitas, deputado Coronel Telhada. O senhor tem 5 minutos regimentais. Obrigado, presidente, deputado Frederico Dávila, senhora deputada, senhores deputados, a todos que nos assistem aí pela Rede Alesp. Quero saudar aqui a nossa assessoria policial militar, sempre presente aqui. Eu não lembro o nome dos senhores. Cabo Lawrence e o soldado Oliveira. Hoje representa aqui nossa assessoria policial militar. Quero saudar hoje, dia 1º de março, nossa sessão ordinária. Eu quero dizer que ontem, dia 28 de fevereiro, nós tivemos aniversário de alguns municípios. Só queria citar os municípios aqui, em homenagem a todos que nos acompanham. Dia 28 de fevereiro, nós tivemos o município de Sebastianópolis do Sul, Salesópolis, Silveiras. Quero mandar um abraço para o vice-prefeito lá, o Matheus, que é do nosso partido, do Partido Progressista, meu amigo também. Um abraço, Matheus, a todos os amigos de Silveiras, Paulínia e Restinga. Um abraço a todos os amigos e amigos dessas queridas cidades. Também te quero comentar aqui uma ocorrência que está na rede social, ainda não está 100% confirmada, mas seria a morte de um policial penal, o Tiago Daquana. Ele está desaparecido e o carro dele foi localizado incendiado. Então o corpo está no IML para perícia, ainda não é 100% de confirmado, mas a princípio ele teria sido morto por criminosos e o corpo teria sido incendiado. Essa é a primeira notícia que nós temos, nós ainda estamos confirmando, porque o corpo ainda está sendo periciado no Instituto Médico Legal, mas essa é a realidade que sofrem as polícias, né? O carro foi localizado em Guarulhos, na rua José Faustino da Silva, e o corpo dentro totalmente carbonizado. Eu vi as filmagens, não vou trazer aqui porque é uma filmagem pesada, mas infelizmente é a realidade que passa a polícia. Aqui quero complementar as palavras do colega que me antecedeu aqui, que falou dos problemas do pancadão. Eu sou tão contra o pancadão que eu tenho inclusive uma lei que foi feita um PL nessa casa e virou uma lei que trabalha contra os pancadões. Só que o governo do estado ele não está fazendo a parte dele. Aliás, a polícia militar, a polícia civil, a polícia técnico-científica, todas as forças de segurança estão inertes frente aos pancadões. Não por culpa da polícia, por culpa do governo, que não deixa a polícia trabalhar contra os pancadões. Nós lembramos aqui quando morreram aqueles 9 indivíduos lá na favela do Paraisópolis, ao invés do governo valorizar o serviço da polícia e evitar o pancadão, não. Ele proibiu a polícia de entrar na favela e colocou a polícia nas imediações, colocou a polícia militar fazendo a segurança do pancadão, legitimando o pancadão. Então essa é a realidade. E nós tivemos 2 ocorrências nesse final de semana muito graves. A primeira foi na área do 29 Batalhão. Eu falei com o capitão Matos, que comanda a companhia lá, que inclusive está de serviço, e ele me passou inclusive imagens de um indivíduo, um criminoso, um MC. MC, para mim, é um monte de coisa que eu não vou nem falar aqui, que não vale a pena eu citar. MC não é profissão. O que é MC? MC para mim é motoclube.
É isso que é o cara, não, motoclube não é. É um idiota que acha que sabe fazer música, que faz apologia ao crime e se diz MC. E um bando de idiota que bate palma para esse idiota mor. É um idiota que é identificado, a princípio, como MC Salvador da Rima. É uma besta que não sabe escrever nem o nome e se diz artista. Estava fazendo ajuntamento de pessoas, o que segundo o governo é ilegal, promovendo o maldito pancadão. A polícia militar foi legitimamente chamada, o deputado esteve lá no Copom e falou que só na sexta-feira, antes da meia-noite, eram mais de 400 chamados, imagina sábado e domingo. A PM, atendendo um legítimo chamado, esteve no local, lá na área do 29, Batalhão de Polícia Militar, lá na Zona Leste, e quando chegou no local foi afrontada, vai tomar no, e vocês imaginam o que mais, e não vou identificar merda nenhuma, e foi para aí. E a polícia deteve esse vagabundo, porque para mim é um vagabundo, deteve por desacato. Aí os outros vagabundos vieram para cima da polícia, inclusive tem a filmagem de uma idiota atacando o policial pelas costas, mas se ela toma um tabefe na orelha, aí a polícia é violenta. Ela pode atacar o policial pelas costas, mas se ela toma um tabefe na orelha, a polícia é violenta. E um monte de vagabundo tentando liberar esse vagabundo. Enfim, a ocorrência foi apresentada no distrito e, como sempre, a famigerada imprensa tendenciosa, a imprensa que valoriza o crime, noticiou essa ocorrência como sendo excesso da polícia, como sendo violência da polícia. Então, mais uma vez, o meu repúdio a essa imprensa criminosa, essa imprensa que valoriza o crime e depois fica gritando, chamando a atenção da polícia que a polícia não combate o crime. Combater como, seus cretinos, se vocês valorizam o crime? Combater como, se vocês incentivam o crime? Não só essa, tem outra imagem, só para fechar, senhor presidente, tem outra imagem na rede social, rodando nesse final de semana, de duas motos da Rocan perseguindo dois delinquentes. Ah, mas são menor de idade, é casal. São dois delinquentes, estavam fugindo da polícia, estavam em situação irregular. Se não tem habilitação, não pode dirigir a moto. De quem era a moto, quem deu moto, tem um monte de coisa. Enfim, fugiam da polícia, o que deve ser comum naquela região, porque estavam sendo até filmados por outro vagabundo, porque para defender vagabundo só pode ser vagabundo. E na perseguição, no acompanhamento, aquelas duas bestas bateram num carro que estava parado. Graças a Deus os PMs não se feriram. Se eles tivessem morrido, problema deles, não estou preocupado com isso. O problema é que a imprensa vem dizer que a PM se exaltou, a PM se extrapolou, a PM não deveria ter feito aquilo, que o coitado do indivíduo bateu. Porra, e o carro que está batido, quem vai pagar agora? Se eles bateram porque são imperitos, não deviam estar fugindo da polícia, se está irregular deveria ter parado, ou seja, a imprensa passa um pano para os vagabundos. E depois, ainda vem dizer que na hora da detenção, devido às imagens que eu não vi nenhuma agressão, o PM teria agredido o vagabundo no chão. Eu não vi nada disso, o que eu vi foi o PM contendo o vagabundo no chão, porque aqui quem é policial militar, Meca, eu, o próprio Conte Lopes, o Nery, que somos policiais militares patrulheiros, sabemos muito bem que cara arrebenta de moto, cai de moto, levanta e sai correndo, isso se tiver armado, ainda levanta e troca tiro com polícia. Nós vimos lá o policial fazendo a contenção do vagabundo no chão. E é lógico que o outro nóia que estava filmando já falou, não, o policial está agredindo. E de repente, vale muito mais a palavra daquele idiota que estava filmando, que para mim é tão bandido quanto que estava fugindo, e a imprensa dá valor à palavra daquele cara e só me publica o lado dele. Aqui vai o meu lado contrário à polícia militar. Eu não vi nenhum comandante defendendo a sua tropa. Eu não vi nenhum representante da polícia militar vir a público e dizer que o policial militar estava correto, trabalhando dentro do regulamento, dentro da lei, como nós sempre fizemos quando comandávamos a rota. Os comandantes não se apresentam, não vêm defender a sua tropa. A Secretaria de Segurança Pública não defende as polícias. A imprensa vem, diz absurdos, diz mentiras, diz descalabros e fica o dito pelo não dito. A nossa tropa humilhada, a nossa tropa sendo atacada diariamente nas ruas, principalmente nos malditos pancadões, e nada é feito. Policiais militares estão sendo atacados nas ruas de São Paulo, nada é feito e o pior, ainda depõe contra os policiais, dizendo que eles são os provocadores, que eles são os violentos e que eles são merecedores daquilo. É uma vergonha o que o Estado de São Paulo faz para a polícia do Estado de São Paulo. Eu me envergonho do nosso Estado em relação
ao tratamento que é dado a todas as nossas polícias. Precisamos mudar isso urgentemente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Coronel Telhada. Seguindo a lista de oradores, agora chamo a deputada Janaína Pascoal e me solidarizo com as suas palavras. E acho que a polícia, no caso segundo de choque, tem aquele famoso guardião, né? aquele veículo israelense, que um jato de água daqueles lá termina com qualquer pancadão. Então, parabéns àqueles que valorizam a polícia. E nos falta, né, Coronel Telhada, secretários de segurança, como nós tínhamos na época do Coronel Erasmo Dias e no Dr. Ferreira Pinto. Deputada Janaína Pascoal tem 5 minutos regimentais. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes, as pessoas que nos acompanham. Desejo saúde durante essa semana bastante tensa para todos nós. Eu gostaria, na verdade, de falar um pouquinho, eu sei que nem é muito comum trazer uma questão interna, vamos dizer assim, para o público, mas eu acho muito importante deixar tudo muito transparente. Desde que nós começamos a nossa legislatura, eu evitei concorrer a assumir a liderança do PSL aqui na casa. Tá? Por quê? Porque, bem ou mal, com a minha votação, eu já sou uma pessoa que tem, vamos dizer assim, uma visibilidade. É comum a imprensa querer ouvir minha opinião, e eu entendia, entendo ainda, que seria interessante dar espaço para os demais colegas. Então, nós fizemos um ajuste no início do nosso mandato, de que, pelos 4 anos, nós teríamos 4 líderes, um por ano. Primeiro ano foi o deputado Gil, o líder. Segundo ano, o deputado Gambale, o mandato dele está finalizando. O que eu pedi para os colegas que nos lideraram? O direito de, quando divergisse do pensamento do líder ou da maioria, o direito de vir aqui à frente e pedir verificação de votação, com o intuito de ver no painel o meu voto consignado da maneira que eu entendia a justa. E digo aqui publicamente que tanto o deputado Gil como o deputado Gambale foram muito corretos e nunca me impediram de vir aqui à frente e pedir verificação de votação. Quando veio o primeiro diálogo, o primeiro debate da substituição do líder Gambale, alguns colegas se apresentaram, e eu também digo aqui publicamente, todos os colegas da bancada têm legitimidade, dignidade para assumir a liderança. Eu conversei com os candidatos, todos os candidatos disseram que eu poderia seguir com a liberdade de pedir verificação de votação. E eu gosto muito de estudar a parte jurídica dos projetos, então, sendo ou não sendo líder, normalmente eu já coloco no grupo da bancada o meu posicionamento, os demais posicionamentos, com uma perspectiva jurídica da análise de cada projeto, que é um trabalho que eu faço por gosto e que continuaria fazendo, independentemente de posição. Por que eu decidi me candidatar, sendo que nunca passou pela minha cabeça querer assumir a liderança do PSL aqui nesta casa? Porque eu achei estranho o fato de a colega Valéria Bolsonaro ter se candidatado e praticamente, imediatamente, ter sido notificada da sua expulsão. Aí eu achei estranho. O caso da colega Valéria é público, então estou mencionando de maneira pública porque já saiu até nos jornais. Mas eu achei estranho que outros colegas mais alinhados ao pensamento bolsonarista, também, de alguma maneira, vamos dizer assim, ensaiaram se candidatar a líderes da bancada e receberam notificações de expulsão. Isso gerou, pelo menos para mim, um desconforto muito grande. Eu liguei para o senador Major Olímpio, liguei para o presidente Luciano Bivar, para o presidente Bozella, e a explicação que eu encontrei foi a da cisão, bolsonaristas e não bolsonaristas. Ninguém, em nenhum momento, falou sobre estarem ou não alinhados com o governador Dória. Ninguém falou sobre isso. Aliás, quando eu pergunto se houve algum acordo nesse sentido, eu recebo uma resposta negativa. Então, eu quero ser assim, muito transparente, muito correta com relação ao meu relato.
A questão é a seguinte, eu olho Brasília e vejo que os bolsonaristas continuam no PSL. Parece que as expulsões só ocorrem em São Paulo. Então, eu decidi me candidatar porque todo mundo sabe que eu não sou bolsonarista, que há ações do governo federal com as quais eu concordo e costumo falar publicamente, e outras das quais eu discordo, e também falo publicamente. Da mesma maneira, né, as pessoas minimamente justas já perceberam que eu não sou alinhada nem com o PSDB, nem com o governador João Dória. Quando eu concordo, eu aprovo, voto favoravelmente. Quando eu discordo, eu critico e voto de maneira contrária. Então, eu entendo que ter uma pessoa como eu na liderança, né, primeiro, quebra o discurso de que o problema é bolsonaristas, não bolsonaristas. E garante alguma autonomia, seja no que tange ao governo federal, seja relativamente ao governo estadual, que para a Assembleia aqui é o mais importante. Né? Porque não tem nada mais antidemocrático do que uma bancada, vamos dizer assim, cooptada pelo Poder Executivo. Talvez haja algo mais antidemocrático, um partido inteiro, né, cooptado pelo Poder Executivo. Eu quero crer que isso não tenha acontecido com o PSL. Quero crer verdadeiramente, quero acreditar no que as lideranças partidárias me afirmaram. Eu não tenho vida partidária, não gostaria de ter. Sou uma defensora aguerrida das candidaturas avulsas, mas eu entendo que é um dever não só eu me candidatar, mas manter essa candidatura para que nós possamos ter alguma autonomia nesta casa e ainda mais algumas certezas com relação a 22, porque eu tenho muito medo, caso o partido já tenha sido cooptado, de em 2022, pessoas, né, boas para ocuparem os vários cargos que serão objeto de eleição, pessoas ficarem inviabilizadas por causa de acordos, por exemplo, com o PSDB. Né? A gente às vezes vê que os bons quadros não são lançados, são até impedidos de se voluntariarem para favorecer partidos maiores. Como eu não quero que isso aconteça, não é nem com o PSL, é com São Paulo e com o Brasil, eu decidi me candidatar, vou manter a candidatura. É óbvio que os colegas que são concorrentes têm legitimidade para também manterem as suas e os outros colegas para votarem em quem entenderem que devem. Mas eu quero deixar registrado aqui que a questão não é de vaidade, não é luta pelo poder, eu preferiria nem participar desse pleito, mas é uma maneira de garantir alguma independência. De certa forma, também por isso, né, nós estamos tentando construir uma chapa alternativa à mesa da casa. Porque da maneira como as coisas estão acontecendo em São Paulo, entendo eu que não podem continuar. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, professora Janaína. Corroboro das suas palavras, não poderia ter sido mais clara na sua exposição do que acontece na nossa bancada, e a senhora já tem o meu voto, e é público. Eu, continuando aqui a lista de oradores, gostaria de chamar agora o deputado Teonílio Barba, deputado Gil Diniz. Boa tarde, presidente Frederico Dávila, boa tarde aos nobres deputados presentes aqui no Pequeno Expediente, deputado Coronel Telhada, deputado Major Meca, deputado pastor Carlos César, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, da qual faço parte. Sou católico, sou cristão católico, mas faço parte aqui na Assembleia da Frente Parlamentar Evangélica. E com muito orgulho disso, de estar nessas fileiras aqui, representando o povo cristão do nosso estado, do nosso país. E digo isso, Coronel Telhada, porque na semana passada, para minha surpresa, o governador João Dória, ele vetou um projeto meu, de minha autoria, com coautoria do deputado Gil Maci, que tornava a atividade religiosa, o serviço religioso, uma atividade essencial, um serviço essencial.
E por que nós buscamos, deputado Frederico Dávila, proteger esse trabalho feito pelas igrejas aqui no estado de São Paulo? Porque muitos prefeitos com mania de ditador, aquela síndrome do pequeno poder, estavam fechando as nossas igrejas, Carlos César, por tudo quanto é canto, deputado Major Meca. Essas igrejas que fazem um trabalho social extremamente importante, extremamente necessário. Repito aqui, igrejas católica, evangélica, espírita, que chega onde o Estado não chega. E fiquei surpreso com o veto do governador, dizendo ali que era inconstitucional. Como nós vivemos num período onde o que está escrito na lei, na Constituição, nos regimentos das casas legislativas, não está sendo cumprido, até pude entender. Como eu não sou um deputado alinhado ao governador, foi um veto de retaliação política. Porém, fico feliz que os deputados aqui da Frente Parlamentar Evangélica se sensibilizaram com o nosso pleito, com o nosso projeto, e se articularam e conseguiram o convencimento do senhor governador que protocolasse agora um decreto tornando, vejam só vocês, a atividade religiosa um serviço essencial. Pegou mal, né, governador? Pegou mal, né? Pegou muito mal. Sabe aquela senhora que está em casa, passando necessidade, passando por problemas psicológicos, onde somente o atendimento é um pastor, é um padre. O alimento material ela consegue muitas vezes na igreja. O alimento espiritual também pegou mal, pegou muito mal, governador. E eu espero aqui que essa casa possa analisar o veto do governador, e nós possamos derrubar esse veto, porque o decreto, Frederico Dávila, o governador pode mudar a qualquer momento. O projeto de lei aprovado e sancionado tem que passar por esse parlamento. Não é da maneira que o governador quer, como o ditador quer, governar por decreto. Governar ali com a sua caneta, não dando independência ao nosso parlamento. Então eu espero que ou essa casa de lei derrube esse veto, ou que o governador mande um projeto de lei com igual teor para essa casa, e que nós possamos aprovar aqui com urgência. Porque, repito, o trabalho que essas pessoas, que esses líderes religiosos fazem, que esse cidadão comum, voluntário nessas igrejas, fazem, é essencial, é fundamental. Então deixo aqui registrado o meu parabéns à Frente Parlamentar Evangélica, na figura do nobre deputado pastor Carlos César, e aos outros deputados também. Mas eu peço aqui que esse parlamento seja altivo, que esse parlamento aqui paute os projetos de lei fundamentais para o nosso povo, que esse parlamento não se dobre aqui aos desmandos do governador, que nós possamos representar os nossos eleitores e fazer pressão no executivo, como foi feita dessa vez, e pelo menos por enquanto, o serviço religioso vai ser garantido no estado de São Paulo. E ora, para quem diz aí, já vi muito crítico aí, vai aglomerar na igreja, meu Deus do céu, as igrejas seguem todos os protocolos, distanciamento social, álcool gel, uso de máscara, tudo, limitação de número de fiéis ali dentro da igreja. É muito mais seguro estar dentro de uma igreja, quiçá católica, evangélica, do que, Major Meca? Esses pancadões que nós estamos fiscalizando pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo, onde é tudo liberado, a promiscuidade liberada, tudo, absolutamente tudo, tráfico de drogas, Coronel Telhada, como ali na Cracolândia, à luz do dia, de noite, de madrugada, e o poder público não faz nada. Os nossos líderes religiosos, as nossas igrejas não podem ser punidas por isso. Então deixo aqui, mais uma vez registrado, meus parabéns aos deputados da Frente Parlamentar Evangélica, e essa casa aqui ainda pode derrubar o veto, ou que o governador não tenha essa mesquinhez política, como teve na semana passada, mas que mande um projeto de lei tornando o serviço religioso
como serviço essencial para o nosso povo nesse período de pandemia. Muito obrigado, deputado Frederico Dávila, pela tolerância. Obrigado, deputado Gil Diniz. Como o senhor bem disse, o governador é corajoso para impor restrições ao povo, mas não tem coragem nenhuma de impor restrições aos pancadões. Continuando a lista de oradores, queria chamar agora o deputado Reinaldo Augusto. Partindo agora para a lista suplementar, deputado delegado Olim, deputado Itamar Borges, deputada Damares Moura, deputado Carlos César. Tem os seus 5 minutos regimentais. Senhor presidente, deputado Gil Diniz, que assume a presidência interinamente nesse momento e que me antecedeu há pouco, cumprimentar o deputado Coronel Telhada, deputado Frederico Dávila, deputado Major Meca, todos aqui presentes, público que nos acompanha pela Rede Alesp, e dizer desse dia, para mim, histórico, para nós aqui no Estado de São Paulo, dia 1º de março, já que foi hoje publicado um decreto, como bem disse aqui o deputado Gil Diniz, do Governo do Estado, que reconhece as igrejas, os templos de qualquer culto, como uma atividade essencial. Eu quero aqui fazer um justo reconhecimento aos meus líderes da igreja a qual eu pertenço, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que inclusive este ano comemora 70 anos de fundação no Brasil e daqui a 2 anos, 100 anos de fundação no mundo. Nosso presidente nacional da Igreja Quadrangular, pastor Mário de Oliveira, sua esposa, pastora Bianca, nossos líderes aqui no Estado de São Paulo, pastor Toninho Estefan, em nome do pastor Toninho, sua esposa, pastora Lourdes, cumprimentar todos os pastores da Igreja Quadrangular no Estado de São Paulo. Nós tivemos um encontro com o governador na sexta-feira à tarde, trouxemos a ele esta preocupação, esta insegurança que estava acontecendo nas igrejas, nas cidades aí, pelo interior de São Paulo, onde muitos prefeitos faziam decretos extremamente rigorosos, impedindo um direito constitucional de todos, de ter a sua liberdade religiosa, de manifestar a sua fé, de cultuar a Deus, aquilo que é caro para nós, aquilo que nós sabemos que é a essência da nossa existência e que muitos municípios estavam tendo cerceado esse direito. Isso era uma preocupação e nós tínhamos apenas 2 saídas. Ou um projeto que havia sido aprovado pela Assembleia, seria derrubado o veto, o que poderia causar ainda mais briga na justiça, mais demora e mais demanda, ou um decreto como esse, e como já foi sugerido aqui, um projeto enviado pelo governador. Eu quero agradecer e fazer esse reconhecimento, porque ao falarmos isso, imediatamente ele se dispôs a cumprir, e nós dizíamos, em nome da frente, que gostaríamos que tanto a Frente Parlamentar Evangélica como a cristã aqui da casa pudesse participar e também a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional pudesse se fazer presente. E hoje, no dia de hoje, nós tivemos ali mais de uma dezena de deputados estaduais da Frente Parlamentar aqui do Estado de São Paulo, da Assembleia Legislativa, vários deputados, e inclusive também da Frente Cristã, o deputado Reinaldo Augusto, representando a Igreja Católica, e também do Congresso Nacional, vários deputados federais, Cezinha de Madureira, enfim, todos, o deputado Jefferson Campos, com quem nós estivemos na sexta-feira, eu, o Jefferson Campos, e falamos com o governador sobre isso. Então, hoje foi um dia histórico, nesse ato ele assina esse decreto, sana, e agora nós temos esse compromisso que amanhã, na presença inclusive do presidente da casa, deputado Cauê Macris, se comprometeu a enviar um projeto para que nós possamos aprovar aqui de forma célere esse projeto. Quero também fazer um agradecimento ao apóstolo Estevão Hernandes, a quem eu pedi oração, e no último sábado, deputado Gil Diniz, nós estávamos reunidos com mais de 6.000 pastores da Igreja Quadrangular de forma virtual, no Estado de São Paulo. Nós temos perto de 10.000 pastores, estávamos todos conectados de forma virtual, mais de 100.000 pastores,
esses 6 mil e pedir a eles que orassem, que jejuassem, e nós cremos que hoje vivemos uma resposta de oração. Sem dúvida alguma, eu dizia hoje no Palácio, que a minha igreja ela foi fundada em 1923. E a nossa fundadora, Aimee Semple McPherson, ela se destacou na década de 20 a 30, que foi aquele período, em 1918, começa a gripe espanhola. Ela dura quase 3 anos, cerca de 2 anos e 11 meses, a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas. Dizem que mais de 17 milhões, algumas contas, chega a 100 milhões de pessoas que morreram naquela pandemia da gripe espanhola. Foi milhões de pessoas que foram ceifadas. E depois disso também, na década de 20, depois da Primeira Guerra Mundial, vem a Grande Depressão. Nessa época, deputado Major Meca, as pessoas passavam fome, as pessoas tinham necessidades. E a nossa fundadora, sozinha, a Aimee Semple McPherson, ela alimentava mais gente do que a Prefeitura de Los Angeles. Sem dúvida alguma, a igreja cristã, o povo que crê em Deus, faz as suas obras sociais, distribuindo cestas básicas, alimentos, roupas, mantimentos, cuidando não apenas do espírito, da alma das pessoas, mas também do corpo. Então, eu quero aqui celebrar esse dia e dizer um agradecimento a Vossa Excelência, deputado Gil Diniz, parabenizá-lo pela iniciativa e por saber que o senhor é um deputado aguerrido, que defende que seja votado de forma célere e que participa conosco também, está conosco nesse projeto. Nós estivemos juntos na votação, nós dizíamos, inclusive, da cobrança que algo tinha que ser feito. Não apenas eu, mas todos os membros da Frente Parlamentar Evangélica falávamos sobre isso. Não vou citar aqui os nomes, porque iria me alongar muito, mas um agradecimento especial a cada um deles e a todos os parlamentares dessa casa e também ao presidente da casa e ao governador que sensibilizou e hoje faz esse ato e cumpre aquilo que eu desejo, eu penso que de mais de 90% da população do Estado de São Paulo, que é uma população cristã, que crê em Deus e que quer cultuar o Deus que serve. Apenas isso. Muito obrigado, nobre deputado. Faço minhas vossas palavras. Convido a usar a tribuna a nobre deputada Regina Macedo, nobre deputado Coronel Telhada. Senhor presidente, retorno a essa tribuna hoje, dia 1º de março de 2021, uma segunda-feira, justamente para falar desse assunto aí do decreto do governador, considerando o serviço religioso como essencial. Eu quero aqui ser justo e parabenizar o governo do Estado de São Paulo por essa iniciativa, apesar que eu entendo que não deveria ser um decreto, deveria ser uma lei. Como o senhor mesmo falou, deputado Gil, o decreto ele muda a hora que ele quiser, e nós sabemos da inconstância do nosso governador, para não se falar outras coisas. Mas também quero dizer que até nos grandes atos o nosso governador consegue ser pequeno. É interessante isso. Eu acho que falta um pouco de... Falar vergonha na cara é feio, eu não vou falar isso. Um pouco de tarimba, vou ser mais educado. Ele vetou o seu projeto, eu até entendo, porque era uma iniciativa do governo, ok. Mas que tivesse a hombridade de chamá-lo ao menos para essa solenidade e agradecê-lo pela ideia, pela postura, pelo trabalho. Eu acho que seria justo até com o seu trabalho legislativo. A mesma coisa a bancada evangélica. Eu faço parte da bancada evangélica e não fui chamado. Não fui chamado não é porque eu deixo de ser evangélico, não é porque o governador não gosta de mim. Isso é um bom sinal que ele não gosta de nós dois, aliás, de nós três, Fred. Ele não gosta da gente, né, Meca? Meca está nós 4. Eu acho que ele não gosta da gente porque nós incomodamos, porque nós falamos o que ninguém quer falar, o que ninguém quer falar para ele, a verdade. Eu sou da congregação cristã no Brasil, desde que eu nasci, meus avós já eram crentes da congregação. A minha igreja foi fundada aqui no Brasil em 1910, na época, como o pastor Carlos César falou aqui, da Primeira Guerra Mundial, da gripe espanhola. Minha bisavó, Isabel, morreu no dia 2 de novembro de 1918, jovem ainda, deixou meu avô bebê, vítima da gripe espanhola. E as igrejas, mesmo assim, trabalhando duro, não só na parte espiritual, como na parte material, na parte do atendimento da piedade, porque as igrejas atendem muitas pessoas que têm necessidade, inclusive, de se alimentar, de se vestir, que dependem da igreja. Então, a verdade seja dita aqui, veio em bom momento esse decreto,
onde considera as igrejas de serviço essencial, em caráter essencial, porque é uma necessidade realmente, principalmente num tempo de dificuldade, de pandemia, de calamidade, o serviço religioso, o serviço de atendimento ao pobre, não ser parado, ser mantido. O serviço religioso é essencial, inclusive nas guerras, para poder dar uma assistência, um conforto espiritual às pessoas. Então eu quero aqui publicamente dar esse voto de parabéns ao governo por esse decreto que demorou para vir, demorou mais de um ano para vir. Mas ao mesmo tempo me colocar aqui numa situação de tristeza ante as atitudes pequenas do governador, onde ele não sabe separar a resistência do apoio, onde ele não sabe separar a verdade da mentira, onde ele não sabe separar a politicagem do trabalho verdadeiro. É triste nós temos um governador assim, que só age em proveito próprio. Aliás, eu ouvi o vídeo, não sei se vocês viram o vídeo, ouviu o Carlos César lá, só ele fala, né? Só ele fala, tudo bem, a gente sabe que um vídeo de 30 segundos, mas não daria tempo para todos os deputados falarem, mas nós notamos que é tudo eu. Eu fiz, eu faço, eu posso, eu sou ferrado, para não falar outra coisa. É vergonhoso, é megalomania pura. E eu fico triste, porque não é isso que nós queremos de um líder, de um governador, né, Meca? Nós queremos de um governador uma pessoa que nós possamos seguir, uma pessoa que nós possamos falar, poxa, que orgulho eu tenho desse governador, um homem sensato, uma pessoa que pense pelo povo, uma pessoa que se preocupe com o cidadão. Infelizmente, essa não é a realidade. Nós temos um governador que só pensa em si próprio, só pensa em se promover, é uma pessoa totalmente vaidosa, e a figura que é mais clara nas palavras do governador é o eu, não existe o nós. Eu. E nós, como policiais militares, a primeira coisa que nós aprendemos quando nós entramos na polícia militar, uma das primeiras coisas, é que a palavra eu não existe. Existe a palavra nós, porque o eu sozinho não faz nada. Então, eu só queria dizer essas palavras aqui, no sentido da necessidade e da importância do reconhecimento das igrejas, do serviço religioso, como serviços essenciais para a vida do cidadão e para o funcionamento do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Coronel Telhada. Mais uma vez, faço minhas as suas palavras, as vossas palavras também, porque realmente eu gostaria de ter um governador que fosse um espelho aqui para o parlamento, que nós pudéssemos nos orgulhar. Não é o caso desse governador que nós temos. Com a palavra, o nobre deputado Frederico Dávila. Senhor presidente, deputado Gil Diniz, volta a essa tribuna para, além de corroborar as palavras do coronel Telhada, e dizer aqui a respeito do que disse a deputada Janaína sobre a questão da liderança aqui do partido do PSL, aproveitando o momento, deputado Gil, que está ali o coronel Telhada e o major Meca ali, espero que os dois se acertem logo mais para que nós possamos ter uma candidatura alternativa à candidatura do governo. Tenho um carinho enorme pelos dois, conheço o coronel Telhada há mais de 10 anos, o Meca conheci através do coronel Telhada, ainda capitão na rota, e gostaria muito, para mim é um orgulho poder votar tanto em um quanto no outro. Eu quero que vocês se acertem. O que a gente não pode ter são duas candidaturas de uma mesma de um mesmo lado, para justamente não dividir, porque nós precisamos aqui ganhar desse crápula que está no governo. Agora, aproveitando, coronel Telhada, o senhor e o pastor Carlos César que estão aqui, essa semana que passou, no calendário judaico, é a festa de Purim, da rainha Esther, né? Onde o primeiro-ministro, o Haman, queria dizimar com o povo judeu na então Babilônia, atual Pérsia, e é comemorado o Purim, que é onde os judeus ganharam a batalha em relação ao Haman, que era o primeiro-ministro, era vamos dizer assim, o coordenador do governo do rei da Pérsia, da Babilônia, na ocasião, e que foi um milagre muito grande, dada a desvantagem populacional entre o povo judeu e o povo babilônico.
Isso foi na época do Império Aquemênida, isso faz mais de 3.000 anos. E dizer que os milagres acontecem, né? Então, aqui a nação católica, cristã católica, essa semana teve essa vitória, né? Que por mais que nós tenhamos alguém que não condiz com a cadeira do governador do Estado de São Paulo, o povo religioso, o povo de Deus, seja ele cristão católico ou cristão evangélico, teve a liberdade de, bem como disse o deputado Gil Diniz aqui, qualquer igreja, qualquer congregação é mais segura em matéria sanitária do que um pancadão desses aí, onde a gente vê, além do consumo de drogas e etc. e tal, nós vemos também nenhuma restrição sanitária, além do contato físico, porque ali são praticados atos sexuais quase que na frente das outras pessoas, né? Praticamente a público. Então, parabenizar aqui a vitória da Frente Parlamentar Evangélica, justamente por essa conquista, por esse decreto, que na verdade não deveria nem ser uma conquista, deveria ser o próprio ato em si, deveria permitir essa liberdade religiosa. E aí faço referência à festa de Purim, que é onde o povo de Israel teve esta grande vitória. Continuando aqui, eu gostaria aqui também de dizer que, para e passo o que disse aqui o deputado pastor Carlos César, é impressionante, deputado Coronel Telhada, deputado Gil Diniz, deputado Meca, como o direito de fé, o direito de ter assistência paroquial, rabínica, enfim, qualquer ela que seja, o direito de ter fé está cada dia mais cerceado. Então, nós acabamos nos acostumando com esses cerceamentos que só vão piorando. Vocês vejam aqui, aquele menino que matou a menina que foi jogar videogame, ele disse que matou a menina porque ele queria atacar a Igreja Católica, não é isso? Ele disse que queria desmoralizar a Igreja Católica. E essas coisas vão se tornando corriqueiras, e a fé é cada vez mais subjugada, cerceada, e a gente tem que sair aqui em frentes parlamentares evangélicas, cristãs, enfim, qualquer outro tipo de coisa, para garantir o direito de ter uma assistência espiritual. Então está difícil, no Brasil e no mundo, vejam, aquela igreja no Chile que foi queimada por aqueles facínoras, né? Uma igreja antiquíssima que foi queimada por aqueles facínoras, e não houve escândalo, nem o Papa se escandalizou com aquilo, né? Quem se manifestou foi o bispo local, mas nem o Papa se escandalizou. E aí, a cada dia mais, nós vamos nos acostumando com essas supressões do direito de manifestação religiosa e, consequentemente, nós vamos dando espaço a essas pessoas. Infelizmente, a maneira é essa, mas, através dessas frentes parlamentares e de parlamentares combativos, nós vamos garantir esse direito para a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Frederico Dávila. Encerrado o pequeno expediente, dando início ao grande expediente. Convido a fazer uso da tribuna o nobre deputado Reinaldo Augusto, nobre deputado Maurici, nobre deputado Frederico Dávila. Utiliza a palavra, Frederico. Eu vou rapidinho. Deputado Gil Diniz, que preside essa sessão, deputado Meca, deputado Carlos César, gostaria de mostrar um vídeo aqui, que é uma manifestação da beleza da natureza. Veja só como é interessante quando existe o milagre da vida, da reprodução. Aí uma borboleta, aí pronto. Então, só falta isso para a gente ter uma pessoa melhor, que trate melhor o nosso estado de São Paulo, porque enquanto ele não sair do seu casulo,
nós vamos ficar sofrendo esse tipo de pressão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, em nome do deputado Frederico Dávila. Convido a fazer uso da tribuna o nome do deputado Caio França, o nome do deputado Carlos Gianazzi, o nome do deputado Coronel Telhada, o nome do deputado professora Bebel Lula, o nome do deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, o nome do deputada Carla Morando, o nome do deputado Daniel José, o nome do deputado Sargento Neri, o nome do deputado Alex de Madureira, o nome do deputado Rodrigo Gambale, a nova deputada doutora Damares Moura, o nome do deputado Gil Diniz, e faço aqui a permuta, a troca com o nome do deputado Major Meca, Vossa Excelência, o tempo regimental. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos vocês que nos acompanham pela rede social, eu retorno agora no grande expediente, hoje no dia 1º de março de 2021, porque eu quero trazer ao conhecimento de todos os senhores, quero compartilhar com todos vocês uma experiência que eu vivi na última sexta-feira, no dia 26 de fevereiro agora. E eu quero dividir essa experiência minha, porque é um problema extremamente grave que nós vivemos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, em todas as polícias do Estado de São Paulo, na verdade, na Polícia Civil, na Técnico-Científica, na Polícia Penal, que é o abandono dos nossos policiais e de seus familiares. Na última sexta-feira, no dia 26 de fevereiro, eu acompanhei a dona Mara, mãe do soldado Lourenço, um policial que foi morto a tiros por um criminoso durante o seu turno de serviço na zona leste de São Paulo, na área do 38º Batalhão de Polícia Militar. E nós estávamos, eu, a dona Mara, a sua filha, familiares, em frente ao túmulo do soldado Lourenço. Nós estávamos orando, dialogando e buscando em Deus a paz, aquela família, a toda a família policial militar, diante de toda a violência, diante de toda a dificuldade que atravessa os nossos policiais e os nossos familiares. Eu queria que os senhores colocassem a foto, por favor. Nós estávamos ali orando, a dona Mara é evangélica, inclusive deputado Carlos César, deputado Gil, deputado Frederico Dávila. A dona Mara, ela se sustenta pela fé que ela tem em Deus e a igreja evangélica que ela frequenta. E no momento que nós estávamos orando, que nós estávamos conversando com o Senhor Jesus, buscando alívio e conforto, o pequeno Arthur, filho do soldado Lourenço, ele tem 4 anos de idade. O pai foi morto por criminosos há 3 anos. Esse garotinho se ajoelhou espontaneamente diante da lápide ali do pai dele e começou a chamar pelo pai, Papai Lourenço. Foi um momento de forte emoção, porque são muitos os filhos, filhas, esposas, pais, mães,
avós e avós que sofrem hoje, no estado de São Paulo, a perda dos seus entes queridos nas mãos de criminosos. E é um sofrimento que, por mais que nós tentemos trazer ao conhecimento do governador do estado de São Paulo, das demais autoridades, me parece que tanto o governador quanto essas autoridades parece que tem uma pedra de gelo dentro do peito. Uma pedra de gelo. São insensíveis diante do sofrimento dessas pessoas. Do sofrimento da dona Mara, do pequeno Arthur, filho do soldado Lourenço, dos outros 2 filhos que o soldado Lourenço tem. São insensíveis e materializam essa insensibilidade, como o fez o desgovernador João Agripino Dória no veto ao nosso projeto de lei 701, que antecipa em 5% da indenização de R$200 mil a esses familiares quando os nossos guerreiros são mortos, executados pelo crime durante o serviço. A covardia desse governador João Agripino Dória é tão grande que em um dos parágrafos da sua justificativa ao veto ao nosso projeto de lei tão importante a esses familiares que estão sofrendo, ele coloca na justificativa que o comando da Polícia Militar não concorda com o meu projeto de lei. O senhor é mentiroso, governador, estadista, mentiroso, não respeita os policiais militares, os policiais de São Paulo, e não respeita o povo, seu mentiroso, porque eu fui sexta-feira ao quartel do Comando Geral, e o Comando Geral não foi consultado por Vossa Excelência, senhor mentiroso. O senhor tem que ser destituído da cadeira de governador do estado de São Paulo, o estado mais importante, locomotiva dessa nação. E o senhor está fazendo de São Paulo o seu playground, onde o senhor brinca com o povo do estado de São Paulo, brinca com os nossos policiais, os abandonou, trabalha contra a polícia. O senhor trabalha contra os policiais militares, os policiais civis, os técnicos científicos e policiais penais. O senhor trabalha contra tudo que o senhor pode fazer para prejudicá-los. O senhor o faz. Esse final de semana nós acompanhamos os nossos soldados sofrendo agressões, sem estrutura alguma para combater pancadão, que o senhor mentiu, falando que seria uma das prioridades do seu governo, combater pancadão. Mais uma das suas mentiras, desgovernador João Agripino Dória. A você que nos assiste, guardem esse nome, João Agripino Dória, para que nas próximas eleições, os senhores, povo, cidadão de bem do povo de São Paulo, possa excluir esse sujeito da vida pública. Volte para o buraco de onde o senhor saiu, porque o senhor
não se comporta como um ser humano. Não se comporta como um ser humano. Desrespeita o povo e o Estado de São Paulo em todas as suas manifestações e ações. O senhor tem que ser destituído. O impeachment desse desgovernador tem que ser trazido a esse plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Major Meca. Convido o nobre deputado Carlos César a assumir os trabalhos aqui para usar a tribuna desse plenário. Continuando a lista de oradores inscritos no grande expediente, quero chamar a deputada Letícia Aguiar, deputado Adalberto Freitas, deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputado Delegado Olim, deputado Castelo Branco, deputado Major Meca, que por permuta com o deputado Gil Diniz, tem a palavra pelo tempo regimental, Vossa Excelência, deputado Gil Diniz. Obrigado, presidente, nobre deputado Carlos César. Cumprimento aqui mais uma vez os deputados presentes agora no grande expediente, Major Meca, Frederico Dávila, os assessores, os policiais militares, policiais civis da casa, quem nos acompanha pela rede Alesp. Realmente, Major Meca, é de nos deixar indignados esse tipo de retaliação política que vem sendo feito com deputados eleitos pelo povo de São Paulo. Major Meca, que teve mais de 100 mil votos, 130 mil votos, Major Meca, 131 mil votos, que representa aqui uma boa parcela do nosso povo, representa aqui uma instituição como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, deputado Frederico Dávila. E nós vemos mais um veto do governador. Dessa vez, plenário aqui deliberou e aprovou um projeto onde o Estado, o governo não, né? O governo não tem recurso nenhum. O Estado de São Paulo anteciparia uma parte da indenização que a família do policial militar, morto em serviço, morto em combate, morto nessa guerra urbana que nós vivemos diariamente aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, poderia receber, quanto que dá esse valor, Major Meca? Daria 10 mil reais? Cerca de 10 mil reais. 5% da indenização para ser paga à família em 48 horas. Meu Deus do céu, qual família? Pergunto aqui, governador. Qual família de qualquer soldado da Polícia Militar no nosso estado está preparada para perder o seu ente nessa guerra urbana que nós vivemos? Que tem, Major Meca, um soldado aí que ganha pouco mais de 3 mil reais, quando muito, que vende a sua folga para poder ali fechar as suas contas no final do mês. Que família que tem esse recurso? Nenhuma. Eu lembro aqui, Cabo Fernando, Cabo de Rota, brutalmente assassinado na porta de casa. Governador, a gente não esqueceu não, que enquanto nós estávamos no velório dele, quando a família policial militar chorava a morte do Cabo Fernando, você e seus pelegos jogavam bola e comiam pizza na sua residência. Meu Deus do céu! E Major Meca, nós fomos às ruas de São Paulo nesse final de semana, 3 horas da manhã, na noite de sábado, nós estávamos no Jardim Robru. Quem conhece a Zona Leste de São Paulo sabe onde fica ali
no extremo leste de São Paulo, Jardim Robru, deputado Frederico Dávila, 67DP. Falamos lá com o delegado, vimos ali a precariedade do distrito policial. Conversamos com vários policiais militares que ali estavam atendendo ocorrências. E os policiais narrando ali para nós o descaso com a tropa, o descaso da Secretaria de Segurança Pública. E eu dou aqui um exemplo, repercutiu em todas as mídias, o UOL, G1, a prisão de um MC, como se MC fosse profissão. Tinha lá aglomeração, tinha lá, com toda certeza, o funk comendo solto ali naquela residência, aí na frente daquela residência. E olha só, policial foi lá e cumpriu o que o governador está determinando. Teve ali a solicitação, teve ali a abordagem, Major Meca, dentro do devido, do estrito cumprimento do dever legal. Todos os protocolos foram seguidos. Mas o que aconteceu? No final das contas, deputado Carlos César, no DP, 6, 7, 8 advogados do MC queriam inverter a situação e colocar tortura para os policiais responderem. Já pensou, Frederico Dávila? Deputado Frederico Dávila, vocês que defende aqui a instituição policial militar, policial vai lá, aborda o vagabundo, é desacatado, é humilhado, é agredido, e ao apresentar a ocorrência no distrito policial, o cidadão ali tem 5, 6, 7 advogados e invertem ali a ocorrência. É perigoso o policial ficar preso e o vagabundo sair pela porta da frente. E cadê o governador de São Paulo? E cadê o secretário de Segurança Pública? Cadê o comandante-geral da Polícia Militar? Coronéis, vocês aí que tem 3 estrelas gemadas no ombro de vocês, defendam a Polícia Militar, defendam a tropa, meu Deus. Vocês são soldados também. Não tenham medo de enfrentar ordens absurdas desse governador que só pensa na próxima eleição. Governador que humilha os nossos policiais, que humilha inclusive os nossos oficiais, em transmissões ao vivo. Ou ele acha que alguém esqueceu? Não é possível. E nós acompanhamos ali, deputado Frederico Dávila, uma ocorrência, dentre várias ocorrências, Major Meca, mas uma delas, naquela madrugada, me chamou a atenção. Conversávamos em frente ao 67DP, chegou lá um trabalhador, entregador, chegou ali com a sua caixinha, foi assaltado, vagabundo o ameaçou de morte, disse que ele iria morrer, levou a sua moto, tinha acabado de pegar a moto, foi assaltado no sábado, tinha pego a moto na quarta-feira, moto nova, parcelada, sabe-se lá em quantas vezes, e para nossa alegria, os policiais conseguiram identificar o vagabundo e fizeram ali o acompanhamento. O maldito, em alta velocidade ali nas ruas do extremo leste de São Paulo, se chocou no poste, destruiu aquela moto e infelizmente foi vivo para o hospital. Eu espero que tenha morrido. Ali no local, fraturou a canela e fraturou o crânio. QSA 2. Espero que tenha zerado. Espero que não assalte mais nenhum trabalhador. E a gente ficou emocionado, Major Meca, porque quando nós ali dávamos parabéns aos policiais militares do 2 de Ouro, da Rocan, do 2 de Ouro, estava conosco o supervisor regional, capitão Bruno Matos. Esse cidadão, Frederico, que foi assaltado, foi lá dar parabéns aos policiais militares, agradecer aos policiais militares que colocaram a sua vida em risco para tentar ali resgatar o seu patrimônio, que infelizmente
estava totalmente danificado naquele poste ali. Mas pelo menos o secretário de Segurança Pública, aqueles cidadãos ali que passaram pela Polícia Militar e hoje estão na Secretaria de Segurança Pública, secretário executivo, seja lá que cargo que tenha, lembre-se desses policiais, defendam a nossa tropa, meu Deus do céu. O governador falou aqui, no veto que ele escreveu, Major Meca, que consultou o alto comando da Polícia Militar. Mentira! Ou alguém está mentindo. De algum lado ali. Eu tenho certeza que o mentiroso é o governador. Pode falar, deputado Frederico Cláudio, por gentileza. Deputado Gil Diniz, eu até pensei várias vezes, graças a Deus eu tenho atividade agrícola, não preciso do salário do deputado para viver. Eu já pensei várias vezes, Major Meca, em pegar o meu salário e dividir em várias espórtulas para os policiais que tiverem atitudes como essa que você acabou de contar, ou infelizmente vieram a falecer, como o caso que o Major Meca colocou aí. Aí eu fui aconselhado pelo meu chefe de gabinete, que também foi comandante do Major Meca, falou, olha, isso aí você vai ser categorizado, processado por vamos dizer que você está financiando a pistolagem, tortura e todas essas coisas que a gente sabe que fazem conosco, né? Então, nada melhor do que o que o senhor e o Major Meca estão fazendo aqui, e eu costumo fazer também quando tomo conhecimento, de enaltecer a ação desses policiais militares ou civis, quando for o caso, porque, como o senhor acabou de falar, alguém está mentindo, a gente já sabe quem que está mentindo. Verdade. É o governador que é mentiroso, contumaz. Se ele falar que agora está de dia lá fora, pode ir lá fora que está de noite. 4 horas da tarde, pode ter certeza que está de noite. Ele sempre mente. Então, eu parabenizo o senhor, Major Meca, Coronel Telhado, enfim, todos aqui, sejam eles militares ou não, que vêm sempre enaltecendo o trabalho da Polícia Militar, que nunca será levado à imprensa, porque a mídia é totalmente controlada pelo PT, pelo PSOL, por todos esses partidos que dizem defender os direitos humanos, quando esses humanos são dessa espécie aí, desse MC, que por mim, eu vou falar com todas as letras aqui, devia ser rachado no meio com a borrachada. Deviam quebrar ele no cacete para ele ficar 1 mês sem andar. E eu queria aqui aplaudir os policiais, não os conheço, e me solidarizar com o rapaz que perdeu a motocicleta no acidente e dizer que o que o senhor está fazendo aqui é a única maneira da gente resgatar a hombridade desses policiais que estão nas ruas enfrentando, como diz o Major Meca, todos aqui, o 01 do todo dia. Obrigado, nobre deputado. Para finalizar, presidente, deixo aqui, mais uma vez, o meu mandato à disposição da instituição policial militar, alto comando, coronéis. Nunca essa casa teve tanto representante da instituição, pelo menos que se dizem, né? Alguns a gente sabe que não honram a farda, não honram aí as divisas que colocam no braço. A gente sabe disso, a tropa sabe disso. Mas vocês têm o apoio aqui da Frente de Segurança Pública, dos mais diversos deputados dessa casa. Então, contem conosco para defender a tropa. E não pensem em qual próximo cargo vossas excelências vão conseguir após a aposentadoria, após ir para a reserva. Pensem ali no policial militar, principalmente no 01, que está ali na rua, apanhando, tomando tiro, defendendo o cidadão de bem. Pensem nesses policiais e defendam a instituição policial militar. Contem com o nosso mandato. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Se houver aqui acordo entre as lideranças, dá por levantada a presente sessão. Senhoras e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia da última quinta-feira. Está levantada a sessão.